Bom dia, crianças. Hoje vamos falar um pouco. Os outros conteúdos a gente já falou bastante, né? Essa semana agora, revisando com vocês mesmo na semana da aula presencial. Então, vou dar um pouco de uma revisada também desse conteúdo que nós já vimos também, né? É sobre o ciclo da matéria, né? Em especial, nós temos aqui o quê? A cadeia alimentar. A cadeia alimentar que nós sabemos que é o quê, gente? É uma transferência de energia de um ser vivo para o outro. E o elo, né? Essa ligação é o quê? É o alimento. Aí aqui nós temos dois exemplos de cadeia alimentar. A cadeia alimentar, gente, como nós já vimos, vocês sabem, ela inicia sempre o quê? Com o produtor. É o produtor. Quem são os produtores? Lembram? Lembram? São os vegetais, né, gente? São as algas que são os produtores. É onde inicia a cadeia alimentar. São seres autótrofos, quer dizer, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, não esqueçam, a cadeia inicia com o produtor, que é um vegetal, né, ou são as algas, que nós sabemos que as algas, elas produzem, né, grande maioria do oxigênio presente, né, aqui na Terra. E logo em seguida nós vamos ter, gente, os consumidores. Pode ser dois só consumidores, no caso. O primeiro consumidor, que é o que vai se alimentar do vegetal, vocês lembram? É chamado de consumidor primário, certo? É o gafanhoto aqui no caso. Em seguida, nós vamos ter o consumidor o quê? Secundário, que é o consumidor, né, que vai se alimentar, né, do animal que é herbívoro, né, do animal que se alimenta de vegetais. Depois nós vamos ter o outro consumidor, no caso o consumidor terciário, né, que vai se alimentar da iguana. E depois nós podemos ter também um consumidor quaternário, que no caso aqui é a coruja que vai se alimentar da cobra. Um animal, então a cadeia alimentar é isso, gente, certo? É uma transferência de energia de um ser vivo para o outro, né? Por meio de quem? Do alimento. Então, a cadeia ela inicia com o produtor, aí nós temos aqui os consumidores. Ela pode ter 2 consumidores, pode ter 3. Nesse caso, ela vai ter 1, 2, 3, 4 consumidores. E a cadeia, ela finaliza com os decompositores. E quem são os decompositores? Os decompositores são os fungos e as bactérias que transformam a matéria, né, os restos de animais, de vegetais, certo? Mortos. Como nós sabemos, nós temos aqui um exemplo, né, de decompositor, são de fungos, né, o cogumelo, certo, gente? Então, não vamos esquecer. A cadeia alimentar, ela inicia com o produtor, que são os vegetais e as algas. Em seguida, nós vamos ter os consumidores. Nesse caso, nós vamos ter o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, 3 consumidores. E ela vai finalizar com os fungos e bactérias que vão fazer a decomposição dos restos de matéria orgânica, né, restos de vegetais, de animais. E aí vai fazer o quê? Esse processo ele vai se reiniciando novamente, né? E essa resto de matéria orgânica que foi feita pelos fungos e bactérias vai novamente realimentar o vegetal, certo? E aí o ciclo se reinicia. Nós temos aqui exemplos, né, de cadeias alimentares. Temos o conjunto dessas cadeias, que nós sabemos que um animal ele não se alimenta só de um alimento, né? Então, quando nós temos várias cadeias, né, interligadas, juntas, certo? Nós vamos ter o quê? A teia alimentar. Depois também, crianças, nós vimos, quanto à alimentação, os animais, eles são classificados em herbívoros, que são os animais que se alimentam o quê? De vegetais, de plantas. Nós temos inúmeros exemplos de animais herbívoros. A girafa, né? Acabamos de ver aqui o gafanhoto, né? O rato, a vaca, o boi, né? O cavalo, a ovelha, são exemplos de animais herbívoros. O coelho, porque ele se alimenta de vegetal. Depois, nós temos os carnívoros. Carnívoros são os animais que se alimentam da carne de outro animal. Um exemplo bem que na hora que a gente fala em sala de aula, vocês lembram o leão, né, a onça. Depois nós temos os animais onívoros. Os animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto
da carne de outro animal. Um grande exemplo somos nós, seres humanos. Nós nos alimentamos de vegetais e também de carne. O urso também é um exemplo de animal onívoro. A galinha, o tatu são exemplos de animais onívoros, tá certo? Depois nós temos os animais também hematófagos. Hematófagos são os animais que se alimentam do sangue de outro animal. Lembra o que a gente viu em sala de aula? Então, hematófagos. Nós temos o carrapato, por exemplo, um animal que se alimenta do sangue. O piolho também, certo? O mosquito, a mutuca, né? A muriçoca, a pulga, são exemplos, né, de animais hematófagos, ou seja, animais que se alimentam do sangue de outros animais. E por último, finalizando, nós temos os animais insetívoros, que são os animais que se alimentam de insetos. Um grande exemplo é o sapo, como nós vimos em sala de aula. Então, minhas crianças, vocês podem estar revisando, vamos estudar para as avaliações, tá certo? Já estão se aproximando. Releia o nosso livrinho, certo? Lá na página 29 a 32, sobre o ciclo da cadeia alimentar. Vejam também os outros conteúdos que nós já abordamos, que nós já estudamos, já revisamos. Então, veja novamente. E agora vocês façam atividades impressa, tá certo? Respondam direitinho, depois a gente corrige.